Não, eu não resisti a esse infame título para o nosso vídeo de hoje, Amando Diallo. 3 vezes. Rapaz, Amad Diallo é o nome do brilho nessa escuridão do Manchester United. Depois de um primeiro tempo triste, patético, tétrico, houve sim uma melhora coletiva no segundo, como plataforma, só que ainda em busca de um protagonista, em busca de alguém para colocar nos ombros a responsabilidade de transformar aquela melhora em resultado, um resultado tão necessário para esse momento do time e do clube. E aí veio o jogador de 22 anos, cara. O moleque que saiu da Costa do Marfim enquanto criança, em direção à Itália, que foi formado na base do ótimo Atalanta, ou da ótima Atalanta, melhor dizendo, que foi comprado por 37 milhões de libras pelo Manchester United quando tinha 18 anos, ficou mais de 120 dias machucado depois de uma grave lesão no joelho, foi emprestado para o Rangers, foi emprestado por Sunderland. Não foi uma trajetória simples do Diallo até aqui. Quando no Manchester United foi mais vezes olhado de lado do que olhado de frente, começa a ser resgatado pelo Ruud van Nistelrooy como interino, agora, ontem, nessa temporada, e aí sim é o brilho, é o feixe de luz desse Manchester United nesse momento, na temporada. Ele passa por tudo isso para se tornar o primeiro jogador do continente africano na história do Manchester United a somar mais de 10 participações diretas para gol dentro da Premier League. São 6 gols e 6 assistências. Pois é, hoje ele dobrou o número de gols que ele tinha na competição. É o primeiro hat-trick da curta e promissora carreira de Amad Diallo. O primeiro hat-trick do Manchester United desde Cristiano Ronaldo em 2022 na competição. É o segundo mais jovem a marcar um hat-trick pelo clube na era Premier League, apenas sendo mais velho do que Wayne Rooney. Não são mais companhias que ele está tendo, né? Quando eu cito aqui o Rooney e o Cristiano. Amad Diallo. Os meus elogios ao Manchester United hoje começam em Amad e terminam em Diallo. Eu sei que houve outras atuações positivas. Eu gostei muito da entrada do Zirkzee no jogo. Bom vê-lo trazendo uma boa atuação e cabeça erguida, obrigado, depois do que aconteceu contra o Newcastle aqui, aquelas vaias e tal. O Collier também entrou bem, o moleque volante da base. O Garnacho fez um bom jogo, apesar dos pesares, apesar de ter perdido uma chance claríssima no primeiro tempo. O Eriksen entrou bem, deu um passe que tirou da cartola para o segundo gol, para o gol da virada. Mas eu não quero deixar a linda trajetória e atuação do Diallo e a emoção de uma virada nos 10 minutos finais apagar o que se viu antes, cara. Não quero, eu não vou deixar isso acontecer aqui nesse vídeo e eu preciso focar no muito de insuficiente que se viu hoje em campo, cara. Para dar o tom do que vinha acontecendo até o brilho do Diallo nos 10 minutos finais, quando o Southampton abriu o placar no primeiro tempo, a própria torcida dos caras cantou: "Nós marcamos um gol fora de casa, o quanto você completa, vocês devem ser." E cantaram depois: "Nós marcamos um gol, nós marcamos um gol. We scored a goal, we scored a goal." Primeiro que, parênteses rápido, eu adoro esse humor autodepreciativo das torcidas inglesas. É ótimo, porque você faz piada de si mesmo para deixar a piada ainda melhor contra o outro. No intervalo, um jornalista que cobre o Southampton falou para o outro, eu ouvi: "Qual é esse time que está jogando com a nossa camisa?" Porque o Manchester United fez o Southampton, que é o lanternaço dessa Premier League, parecia aquele Southampton de Matt Letizier.
E se você nunca viu gols do Matt Letizia pelo Southampton, por favor, interrompa esse vídeo nesse momento e vá lá ver. Não tem nada que eu vá fazer aqui melhor do que aquilo, tá? Mas se puder deixar numa aba do lado, eu prefiro. O Southampton que veio aqui, ganhava do Manchester United até o minuto 80, ele entra em campo com a pior campanha de toda a era Premier League em 20 rodadas. 6 pontos e 32 gols negativos de saldo. Superando a campanha do Sunderland em 2004, 2005 com os mesmos 6 pontos, só que 23 gols negativos de saldo. 21 jogos agora, uma vitória contra o Everton. 3 empates e 17 derrotas. É o pior ataque com 13 gols, fez um aqui. E a segunda pior defesa de toda a Premier League, com 46 gols sofridos, perdendo apenas para o Wolverhampton, que tem 48. Os dois jovens, o Tyler Dibling, inglês de 18 anos, bom esse moleque, hein? E o Kamaldeen Sulemana, ganês de 22, pareciam Messi e Neymar. O que o Yoho vai precisar de um mapa para achar o Sulemana não está escrito nos gibis, cara. Então, assim, houve um primeiro tempo em que esse time aqui, que a torcida comemorou marcar um gol depois do gol, não foi só comemorar o gol, foi cantar que fez um gol, de tão raro que é, que conseguiu ser o time da casa em Old Trafford pelos primeiros 45 minutos. Foi para o intervalo vencendo apenas de 1-0 porque o Onana salvou o time, inclusive uma atuação próxima de brilhante do Onana. Teve uma sequência de 2 defesas ali que foi um milagre. No segundo tempo o time melhora, como eu falei, e eu sei que tem uma virada e eu sei que isso é importante de ser colocado em toda essa equação. Tá? Volta a vencer depois de um mês, né? Vence nos pênaltis contra o Arsenal, mas digo, né, no tempo regulamentar. Eram 6 jogos seguidos sem vitória, interrompe uma sequência de 3 derrotas em casa, algo que não acontecia desde a década de 30 com o Manchester United. Cria bem mais do que o Southampton, perde pelo menos 2 gols claríssimos, já falei do Garnacho no primeiro tempo, e teve um que é absurdo do Antony, sozinho na pequena área, sem goleiro, ele resolve dar um carrinho na bola e perde o gol. Depois o Ramsdale fez uma defesa com o ombro, num cara a cara com o Bruno Fernandes na quina da pequena área. Eu sei que isso tudo aconteceu, tá? Mas eu acho importante ter a perspectiva de que isso é o mínimo de um clube do tamanho e com a conta bancária e a folha salarial do Manchester United precisa apresentar contra o pior lanterna da era Premier League. Portanto, o pior time até aqui da era Premier League. Então, eu acho que esses elogios, mas criou mais, poderia ter vencido antes, poderia ter marcado mais gols, inclusive, do que 3, eles são pouco. Eles são querer tapar o sol com a peneira, sabe? O momento é ruim. O momento é esquisito. O Manchester United estava caindo para a 15ª colocação e agora respira, mas está na 12ª, assim. Olhar para a tabela não é tão importante nesse momento. Eu já venho falando aqui que é importante olhar para os detalhes, mas o que eu vi hoje em campo, em vários detalhes, foi ruim, bicho. Foi ruim, cara. Antes de eu continuar, espera aí que eu estou recebendo uma mensagem. Antes de eu continuar, temos a entrada de um recado da nossa reportagem. Se liga só, Insider começa 2025 com praticidade, leveza e eficiência. Agora nós temos os Kits Insider, para que você tenha várias opções, para qualquer que seja o seu foco ou o foco do seu presenteado. Antes de mais nada, antes de eu explicar o que são os Kits Insider e as vantagens que você pode ter os adquirindo, visita o meu link personalizado, tá? Ele está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, porque visitando esse link você já tem o meu cupom personalizado de desconto, 15% de descontos, adicionado automaticamente no seu carrinho.
no carrinho da sua compra. Então você não precisa adicionar depois o cupom, ele vai automaticamente com o seu clique no meu link. As peças da Insider, como essa Tech T-shirt que eu estou utilizando, elas são de verdade, tá? De excelente qualidade, ultra duráveis e sustentáveis, além de ser uma empresa 100% brasileira. E isso é bastante importante, pelo menos na minha opinião. E além dos kits Insider terem diversas opções para diversas propostas, né? Depende do que você está procurando, as peças dentro desses kits já vêm com valor reduzido. Então, esse desconto natural dos kits Insider é somado aos 15% de descontos no meu cupom. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas são somadas. Então, eu imagino que depois de muitos gastos, no fim de 2024, você pode começar 2025 economizando com inteligência e ganhando muita qualidade. Muito obrigado, Fred, pelas informações. Espero que você as tenha escutado com muito afinco. E eu volto para o meu discurso porque eu quero trazer uma pergunta que eu fiz para o Rubem Amorim na entrevista coletiva depois do jogo. Ele, depois daquele ótimo jogo contra o Liverpool em Anfield, o Amorim ele saiu bravo, disse isso aqui no canal também, né? Porque ele viu algo naquela partida que ele não tinha visto contra Forest, contra Newcastle, em outras partidas que o Manchester United foi mal das pernas. Em termos de empenho, de dedicação, de correr para trás, de recompor posição. E que ele queria ver aquilo em outros jogos menores, entre aspas, porque não tem jogo pequeno para esse Manchester United. Cada jogo é um prato de comida para sobrevivência, para sair do buraco, para parar de cavar. Contra o Arsenal consegue algo ainda maior, né, jogando mais de uma hora com um a menos. E hoje, antes da partida de hoje, ontem, portanto, ele vai lá e lembra, é nesse jogo que eu vou conhecer mais dos meus jogadores. Eu acho que o recado foi mais negativo do que positivo, essa é a minha interpretação. Outro ponto que eu vinha trazendo aqui, de impressão, é que esse Manchester United se acostumou a ser um time reativo, de transição, de contra-ataque. Portanto, não é um protagonista das próprias partidas. Por isso, o encaixe com o Liverpool em Anfield, o encaixe com o Arsenal no Emirates é um pouco melhor do que ter as rédeas da partida nas próprias mãos contra Forest, Newcastle e principalmente Southampton aqui dentro desse estádio. E eu perguntei isso para o Amorim, e essa foi a resposta dele. This is something that you can see from the past, and we were in the past a team of transition, and we still are. And you can feel it. To create chances in the final third, we struggle a lot. But for that, I think is the most. I said it before the game. Is the most difficult moment to train. Is that against low blocks, trying to create situations. So I think he's a team that feels more joy to play, waiting for the play, and then in transition creating problems. So it's something that we have to change. To change, we need training. So to have time to change, also we need to win games. We try to do that. Portanto, eu e o Amorim concordamos. E eu acho importante que ele diga que isso precisa mudar. Para quem ficou curioso porque eu perguntei em inglês e a resposta foi em inglês, são as normas da coletiva de um país que fala inglês. Se eu entrevisto o Amorim de maneira exclusiva, aí sim seria em português. Então, gente, ainda existe, claro, um abismo muito grande no espaço entre o maior campeão da história desse campeonato, que é o clube Manchester United, e o 12º colocado dessa Premier League, que é o time Manchester United. É um trabalho de formiguinha que o Amorim vai ter que passar nesses altos e baixos de uma temporada bastante ruim. Bastante ruim, cara. A vitória veio, foi bonita, foi emocionante, mas tem muito pouco para se comemorar em passar sufoco contra o Lanterna, cara. Evitar a humilhação deixa eu repetir. Evitar a humilhação abre espaço para o alívio e não para a empolgação. No domingo, aqui nesse estádio, o Manchester United recebe o Brighton, que é um time muito melhor do que o Southampton e que é um time melhor do que o próprio Manchester United. Até domingo. E viva Amad Diallo.